Radiofatos. As principais notícias do dia em seu rádio. Você acredita que os menores de idade têm medo da polícia? Você concorda que uma lei que diminua a maioridade penal para 16 anos resolverá o problema? Você acha que o governo está mesmo preocupado com os altos índices de violência no Brasil? O combate à violência começa em casa. Preste atenção com quem seus filhos andam. Não deixe-os na rua, seja dia ou noite. Dê uma ocupação a eles. Somente uma boa educação, aliada a cuidados, poderá tirar nossos filhos das drogas que gera a violência. Violência. Também cabe a nós combatê-la. Uma campanha do jornal Rádio Fatos em parceria com esta emissora. Muitos políticos não têm a menor preocupação com escrúpulos e não se constrangem diante de câmeras de televisão tentando maquiar situações que toda a população está vendo. Parece que há uma ordem para dizer que todo o escândalo descoberto é intriga da oposição ou é invenção da tal imprensa golpista. Este é o tema do comentário de hoje do Alamar Regis. Oi, amigos. É impressionante o cinismo e a cara de pau de alguns políticos quando têm que defender os seus interesses e as suas conveniências. Eles não têm o menor constrangimento ao se perceberem diante de câmeras de televisão, falando para milhões de pessoas, porém subestimando a inteligência do povo de forma tão descarada. O maior enfoque do noticiário agora é esse escândalo da refinaria comprada pela Petrobras em Pasadena, nos Estados Unidos, ou seja, mais um escândalo, que é aquilo que todos os veículos de imprensa estão falando. Ontem, eu estava vendo nos telejornais de vários canais os políticos sendo entrevistados para falarem sobre o caso. Os da situação, parece que treinados para o deboche, encaravam os repórteres com aquele sorrisozinho sem vergonha, sabe? Tratando do assunto como se fosse um simples boatozinho bobo que ninguém deveria levar aquilo a sério e com a velha conversa fiada de que é intriga da oposição em um ano de eleição. Gente, eu não consigo entender como é que esses caras conseguem ser tão descarados e como conseguem ser tão cínicos. Um fato que está comprovado que existiu, que toda a imprensa está mostrando, absolutamente documentado, dizem simplesmente que é intriga da oposição, como se a tal oposição estivesse inventando o conto da carochinha. Já que há uma tendência dos fanáticos partidários que acham que está tudo bem, uma maravilha no país, dizerem que é invenção daquilo que eles chamam de imprensa golpista, sempre se referindo à Globo e à revista Veja, eu, que tenho sistema de recepção via satélite em casa, com mais de 300 canais à minha disposição, inclusive canais jornalísticos de outros países, tenho tido a curiosidade de, ultimamente, assistir telejornais de canais tanto da América como da Europa e tenho visto o que o pessoal lá fora está falando sobre o Brasil. O principal foco que a imprensa internacional dá é a tal Copa do Mundo que vai ser realizada aqui, mas unanimemente não se vê as melhores referências ao Brasil. Sempre alertam as pessoas que virão para cá para terem muito cuidado com o Brasil, o que eles chamam de país desonesto, muitos picaretas, muito assalto, muito roubo, muita exploração, inclusive muita violência. Em segundo lugar, este mesmo noticiário sobre a refinaria de Pasadena, já que todos sabem que a Petrobras é uma das maiores empresas do mundo. E um escândalo que envolve uma das maiores empresas do mundo, naturalmente, é notícia internacional. Nenhum órgão de imprensa internacional diz que é boato, que é intriga da oposição ou que seja algo inventado para desestabilizar o governo. Ou será que a revista Veja e a Globo conseguiram comprar a CNN, a BBC, a CBS, a Reuters, o Le Monde, o New York Times e todos os órgãos de imprensa de todos os países do mundo? É impressionante o nível de ridículo que a gente vê aqui em nosso país, gente.
porque se trata de um segmento político que montou uma estratégia para focar no segmento da população de pouca informação e pouca capacidade de raciocinar, que eles conseguem ludibriar com esmolas atrás de votos. Acham que todos os cidadãos brasileiros também são limitados, acéfalos, e que não têm acesso à informação para saber o que de fato está acontecendo. É uma vergonha o que está acontecendo em nosso país. A edição desta sexta-feira do Jornal Rádio Fatos termina aqui. Forte abraço a todos e o nosso muito obrigado pela audiência. A gente volta a se falar só na segunda-feira. Aproveitem bem o final de semana e até lá. Você ouviu Rádio Fatos, com as principais notícias do dia. O Rádio Fatos volta na segunda-feira, nesse mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e até lá.